um negócio muito legal que a gente tem que falar é do eclipse, né, Naelton? 94. Para o pessoal que não sabe, né? Para o pessoal que não sabe, em novembro, né? Novembro. 3 de novembro. Acho que, se eu não me engano, não Foi foi? 3, não lembro se é 3 ou 4. 3 ou 4 de novembro de 1994. Foi o último grande eclipse total, né? Que Sim. teve no Brasil. Que o eclipse entrou ali pelo Foz do Iguaçu. Sim. Cruzou ali o Paraná, entrou ali por Santa Catarina e saiu lá na costa de Santa Catarina, né? Eu tenho esse mapa dessa linha de Era bonito pra totalidade. caramba, cara. Atravessou o Brasil inteiro e todo mundo, aliás, todo mundo mesmo, porque o mundo todo foi Sim. pro sul do Brasil para poder acompanhar. E eu falo aqui pro pessoal, né, é o seguinte, cara. Todo mundo tem que ver um eclipse total na vida, É cara. bom, cara. Porque é um marcante. negócio É marcante. que marca, igual ir no planetário, e na hora que vê Sim. as estrelas e tudo dá um negócio, Uhum. o eclipse também, eu falo assim, cara, não adianta você ver foto, não adianta você ver filmagem, não adianta você ver nada. Você só vai sentir quando você tá lá presencialmente. É outra coisa, é lançamento de foguete também. Você pode ver, é legal. Cara, mas você tá lá e sentiu o tapa da pressão do ar, você não tem como você explicar. Então eu falo, cara, como que eu vou explicar o que é ver um eclipse total do Sol? Não dá, cara. Você tem que estar lá e ver, tem que ver um dia. Um dia você tem que ver que você vai entender o que a gente fala. E este de 94 foi sensacional, cara. Foi. Eu e o Silvestre, grande Silvestre, nós saímos, eu estava aqui em São Paulo já, fui lá em Uberlândia, peguei ele, nós fomos assistir lá em Concórdia. É onde? Concórdia? Santa Catarina. Do ladinho, a gente queria assistir em Chapecó. A gente chegou em Chapecó, cara, tava meio mundo em Chapecó. Imagino. Porque era uma cidade relativamente grande e tal, e tudo ali, cara, não tinha lugar nenhum onde você pôr, nem estacionar na cidade. É. Aí falamos, cara, vamos pra cidadezinha do lado, Concórdia, Lógico. cara. Pô, tá tranquilo. E aí nós fomos ali e foi legal demais, cara. Nós andamos ali, aquelas cidadezinhas e tudo. Cara, foi um negócio maravilhoso. Você assistiu aonde ele? Em Criciúma. Criciúma, né? A minha história com esse eclipse foi muito legal, porque eu estava terminando... Você pegou 2 eventos muito foda, né, Sim. cara, como astrônomo, né? O Halley e o eclipse, né, cara? Foram 2 marcos na minha vida. É 2 marcos mesmo, né, cara? 94, o que aconteceu? Já tinha terminado de me formar, querendo fazer uma pós-graduação, porque geralmente você na graduação não consegue nada. E aí eu ouvi falar, vai ter uma reunião sobre o eclipse 94 na UERJ. Eu vou lá. Eles estavam fazendo testes, estavam reunindo trabalhos, o Matsura, Oscar Matsura, do IAG. Ele estava na frente do evento, ele era o cabeça do evento. E eles estavam querendo buscar experimentos brasileiros, porque tinha muitos experimentos estrangeiros, não tinha quase nenhum experimento brasileiro. E eu lembro que eles fizeram ali uma espécie de um como é que se fala? Um brainstorm sobre os experimentos. E tinha uns experimentos que não tinham nada a ver, cara. Isso aí é legal também da gente falar, né? Porque durante um eclipse total do Sol, é muita coisa que dá para fazer. Sim. E de muitas áreas diferentes. Exato. Né? Então tem o pessoal, por exemplo, que cuida de bicho, né? Estudar o comportamento dos animais. A abelha, né? Que é um negócio que muda totalmente. Eu passei por um... Você vai contar o perrengue da abelha, que é legal pra caramba. Os pássaros mudam e tudo. E aquele eclipse em si que ele passou dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Sim, ali, né? Ali teve uma parte bacana biológica. Muito bacana da parte biológica. Tem, lógico, né? A parte física, né? Sempre o pessoal faz aquelas medidas, né? Do Einstein e tal. E não sei o quê. Então, assim, tem uma série de... Estudar a coroa solar. Sim, foi o que eu fiz. E aí vai... Cara, tem então uma série de experimentos que você pode fazer durante o eclipse. E para o pessoal entender, tem que ser tudo muito bem planejado. Porque são 3, 4 minutinhos só que você vai ter para fazer aquilo. Exatamente. Então, se você não tiver... E você quer ver também. Você Claro. quer ver, você quer aproveitar. É tudo. E você quer fazer o experimento. Então, tem que ser tudo muito bem planejado. Por isso que o pessoal que vai estudar eclipse mesmo... Eles fazem isso aí, cara. A programação acontece muito antes, né? Eu estava no Museu de Astronomia ainda. E foi uma loucura. Aí o que aconteceu? O Matsura estava organizando. Você ia falar que tinha uns experimentos bem nada a ver. Sim, tinha uns experimentos de pessoal de área de física teórica, que era muito bacana teoricamente, mas do ponto de vista experimental eram impossíveis de ser realizados. Certo. O que eles queriam medir não dava para ver, porque tipo assim, tinha uma coisa. Medir um desvio da luz, uma polarização através de uma camada de plasma. Só que aquilo só acontecia numa faixa de frequência específica, acho que era ultravioleta,
e passava por uma camada de plasma que já mudava a Polarização. polarização. Então, o que acontece? O cara tinha uma visão teórica, ele não tinha noção da parte Entendi. astronômica mesmo. E aí né? vocês entraram com essa base E a gente foi, experimental em cima. Então, a equipe do Valongo, alguns alunos ainda, outro tal, todo mundo foi meio que tipo, a gente tinha que fazer a parte de botar os instrumentos em estação para poder filmar. Tá? A gente dividiu. E tinha uma coisa que estava muito complicada. O Matsuura estava preocupado com isso, porque era a parte da divulgação científica. Por quê? E era uma região extremamente densamente povoada. Sim. Muita gente ia querer olhar e muita gente ia ter dano visual Exato. sério. Isso aí também é legal da gente falar pra caramba, né? Porque o eclipse total do Sol, antes dele ser total, que é aqueles 3, 4 minutinhos, né? Tem a fase parcial dele. E não se olha pro... O que eu falo pro pessoal é o seguinte, cara. Você olha pro Sol normalmente? Não. Então não olhe no dia do eclipse. É só você continuar a sua vida normal. E na hora que ficar total, aí você olha aqueles 3, 4 minutos. Mas o problema é que o pessoal usando filtro improvisado, Exato. a chance de queimar a vista é maior do que se você olhando... Porque se você olhar pro Sol, você vai fechar os olhos. Claro. Agora, se você bota um filtro que diminui o visível... Exato. Aí abre a sua pupila e aí entra tudo lá dentro. Queima, né, cara? Queima lá no fundo. E o pior de tudo do eclipse, cara, é que ele não te cega na hora, né? Não. Você vai ter danos retardados, né? Tardios, né? Exatamente. Isso é que é o problema. E a pessoa, às vezes, ela perde a visão, ela não sabe o que foi. Aí chega lá, não, foi um eclipse que você viu, né? Usando, tipo, negativo de foto, né? Coisa do tipo, né? Isso era uma preocupação muito grande. Muito mesmo, grande. né? O Matsuura falou, eu não tenho ninguém da astronomia que queira pegar esse rojão. Fui eu. Você que pegou isso aí? Caramba. Eu fui atrás do pessoal de oftalmologia, estudei textos de oftalmologia, pesquisei textos de astrônomos amadores e profissionais que fazem... Não, tinha um cara que era um papa dessa área, peguei o material dele, fiz uma apostila falando quais eram os danos, quais eram os riscos, quais as opções para fazer. Fizemos um curso em Chapecó, um tempo antes. Então, nós fomos para esse curso em condições extremamente precárias. Nós ficamos hospedados num É sempre assim, né? convento. É sempre assim, cara. Astrônomo, galera. É sempre assim, Um cara. convento, assim, sabe? Os padres, monsenhor, sei lá o nome que era, muita boa vontade, mas o lugar não era legal. Sabe? Nossa, tomar banho com chuveiro né, cara? gelado. Chapecó, na verdade, não estava preparada para receber Não aquele tava. povo, que é tanta gente que elas receberam. E a gente cara. foi fazer o tal do curso. E eu me lembro que na época eu levei material, muito material. Eu coletei livros didáticos que ensinavam errado. Marquei eles. Só que o que aconteceu? Eu tinha muito material. Tinha gente que chegava lá, pegava o material sem critério, não tinha assistido o curso. Pegaram um material que era contra-exemplo meu e usaram para fazer material deles. Nossa, para divulgar. Caramba. E eu tive que falar. E quando eu fui falar, o pessoal achou que eu estava... É aquela velha coisa que eu brinco que os filmes são proféticos, né? O cientista chega e ele é sempre, né? Só aos 48 do segundo tempo. Cadê o astrônomo aqui, né? Aí você chega e fala, cara, eu já falei isso Fiz aqui. uma apostila de 40 páginas, que até hoje é a única obra em português que Referência, né? É. Referência. eu Eu lembro disso aí. O Márcio publicou, eram 2 apostilas, né, 40 páginas, e cheio de referência científica, embasado com... O pessoal da Associação Brasileira de Oftalmologia colaborou. E pegamos, né? Eu peguei o abacaxi que ninguém queria pegar. Porque foi diferente, tipo, do Halley, né? Porque o Halley tava lá, você podia olhar. É. O Halley, a única coisa que você tinha era explicar pro pessoal, tá chovendo. A gente criou um monte de aparatos baratos para você poder olhar um eclipse sem se queimar e tal. Com a caixinha, né? Fazer Isso, um furo, caixinha, espelho na parede, foi muito legal. projetando, né? Muito legal. A gente tentando tirar as pessoas da necessidade do filtro. Sim. Fazendo vários dispositivos de projeção para que pudesse a pessoa ter... E tem que andar numa linha que é assim, né? Ao mesmo, você tem que explicar, não aterrorizar, porque você quer que a pessoa aproveite o fenômeno, lógico, né, cara? Imagina o cara que nasceu em Chapecó, cara. É uma coisa que eu falo. Você nascer numa cidade onde vai passar um eclipse total é uma das coisas mais raras da humanidade, isso, cara. Chapecó era a cidade do Silmar, né? Silmar, exatamente. Aí eu perguntei para ele uma vez, Silmar, e aí, você viu o eclipse? Naquela época eu era muito garoto, não dei bola para isso não. Isso é que é impressionante, cara. E eu lembro que a gente foi para lá
E aí foi o Nelson Travinic também foi e Sim. tal. Até encontramos com ele. E ele foi pra cidade até dele, que eu acho que é 13 Tilhas. Que é uma cidadezinha ali pertinho de Chapecó, ali naquele interior. Uhum. Cara, e eu lembro até hoje, e se brincar eu tenho isso até guardado até hoje, porque saiu no jornal o seguinte, é o problema, pessoal, da desinformação. Porque esse que é o foda, cara, é você navegar nessa linha, entendeu? Você cai para um lado ou para o outro, você tá ferrado. E eu lembro até hoje que saiu no jornal assim, mãe amarra filho na mesa para ele não ficar cego com eclipse. Olha que doideira, cara. E cara, eu lembro o Silvestre, cara, ele ficou revoltado, falou, cara, como pode um negócio desse? Cara, o eclipse vai passar em cima da cidade. E as pessoas vão se esconder para não E ver. vão se esconder, por quê? Porque começa a dar esse ruído, igual você falou, né? O cara vai lá e pega o seu material, o cara não sabe, pega o material que você fez, mas em vez de pegar o certo, pega o que é o contra-exemplo. As pessoas queriam faturar também politicamente com o eclipse, como sempre, né? Eu lembro que na cidade que eu fiquei, em Criciúma, eles prepararam o Eclipse Samba. Não, o bom do Brasil, cara, é que tem essas coisas. E É a família Halley. Tinha um desfile de escola de samba inspirado no eclipse, teve um baile, um baile. Aí teve um baile do eclipse que chamaram a gente na véspera do dia do eclipse. E a gente falou, mas vamos dormir cedo, porque o eclipse era de manhãzinha. Era. Era de manhãzinha, a gente tinha que... Tinha que ir antes, arrumar os instrumentos e tudo. Aí Claro. ficaram chateadíssimos com a gente, porque ia ser o lançamento do azulejo do eclipse. Azulejo do Porque eclipse. a cidade tem uma tradição de cerâmica, então tinha um azulejo comemorativo e a gente não ficou, cara, porque a gente tinha que acordar cedo no outro dia. Entendi. Não, porque também foi, né? Igualzinho da época do Harley. Só que aí, o que tinha, né? Vamos pegar, né, pessoal? O Harley a gente tá falando 85, 86. Agora tem 94. Agora nós estamos em 94. Já tinha um pouquinho, a internet estava começando. Sim. Né? Lógico, a informação já era muito mais difundida e tal, né? E diferente do Harley, que foi um negócio mundial, o eclipse não, né, cara? Era aqui. Era só aquela faixinha ali de 300 Eu quilômetros. tive aquela experiência muito interessante, porque tinha no nosso grupo, por exemplo, tinha uns russos. Sim. Acho que não lembro se a União Soviética já tinha acabado. Não, acho que já tinha. E tinha os georgianos, que eram ambos da União Soviética, mas não se topavam. Entendi, porque ainda tava aquela Tinha situação Aí meio... criava uns climas horrorosos, assim, sabe? Aí a gente ficou com esse equipe. Aí tinha um iugoslavo que enchia a cara, assim, bebia, cara. Os caras vindo pro Brasil, Aí né, queria cara? abraçar a Imagina. gente, queria beijar a gente. E o eclipse, o experimento que eu peguei, gozado, todo mundo tava tirando lá, eu tava fotografando fora do eclipse. Eu tampei o eclipse Sim. e fotografava o céu, porque eu estava registrando a variação de cor do céu ao longo de todo o fenômeno, não só na Entendi. totalidade. Então, a maior parte das pessoas ficaram na totalidade. Eu comecei a fotografar antes E continuou depois. e depois, e com o instrumento, eu tinha um instrumento principal, que era só para guiar, Certo. e duas câmeras que faziam isso. Ah, tá. Para pegar o entorno ali. Porque a ideia era a gente tentar determinar as variações da cor do céu para poder subtrair das observações da coroa, Ah, tá. para tirar um viés. Entendi. Então eu fiquei acompanhando, eu cheguei a ver o eclipse mesmo, né? E tinha um momento maravilhoso que você via as correntes de plasma fazendo aquele movimento assustador, né? Impressionante, né? Não, é incrível. A gente fala assim, esse primitivo. Não. O céu, né? Escuro, claro em volta, Claro, em volta inteiro. Né, estrela aparecendo. cara? É um negócio, cara, é um negócio absurdo. Os mexe- bichos, né? Aí começam os bichos, né? Tinha a gente ficou no quartel do Exército. Muito legal a experiência que a gente passou no quartel do Exército. E aí tinha um lugar assim, no chão que tinha uma colmeia que nunca incomodou a gente. A gente foi lá 10 dias antes. Mas no dia do eclipse as abelhas estavam loucas ali. E eu passava ali toda hora, todo mundo tinha que passar por ali. E eu passei e falei, cara, foi um milagre ninguém levar uma ferroada. Mas acho que as abelhas estavam tão desnorteadas que elas não conseguiram nem picar ninguém. nem picar ninguém. Foi um negócio assim muito de louco. E a gente, sabe, todo mundo festejando lá quando acabou a totalidade e eu ainda estava lá. Isso ainda tava no experimento, né? Tava lá no Aí experimento. todo mundo, eu tô assim que. Não, tô aqui, cara. Relaxa aí. Relaxa fica aí que eu tô, né? Tirando, né? Cara, não tinha computador para fazer coisa automática, era manual. Certo. E, cara, foi um negócio muito de louco, sabe? Teve muita coisa acontecendo e eu, inexperiente ainda, acho que eu vacilei muito com o relacionamento com as pessoas. Eu não tinha essa malícia de perceber como as pessoas têm vaidades assim
preservadas, sabe? E foi muito esquisito, mas foi muito louco, muito louco. Aquilo lá foi uma loucura. Não, detalhe, a gente chegou antes, estava chovendo. Aí a gente tem que explicar também pro pessoal que é isso, né? Você tem uma chance no século para ver o fenômeno aqui perto, né? Que é só descer aqui alguns 300, 400 quilômetros, você tá ali. Só que tem o maldito do tempo, né, cara? Porque o tempo pode fechar, pode chover, e aí como que você vai fazer, né? Nós chegamos 10 dias antes. E acompanhando, né? O drama, né? A equipe ficou toda no mesmo hotel e tinha os russos, tinha russo, húngaro, georgiano. Aí é que é foda, é gente vindo do mundo todo, cara, para acompanhar. E a gente ficava assim, tomando café, começava a previsão do tempo, não parava. Até os caras que não sabiam Porque português. nem sabiam o que estava passando. Não, já sabiam que era... Entendi, ele via a nuvenzinha, ele já sabia o que... Silêncio. Num dia antes, as nuvens fizeram assim, ó. Parecia um roll-off, teto de osso. Olha que maneiro. Tinha uma nuvem. Não tinha. Não, lá onde eu vi também não tinha uma nuvem. Cara, lindo. Eu vi no aeroporto, em cima. Cara, sensacional, com pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. O nosso, no quartel onde a gente estava... Aí porque ficou reservado só para vocês, né? Para cientistas e tal, onde estava tendo os experimentos. Certo. Né? Aí o pessoal queria entrar. Em cima da hora apareciam uns pessoal que queriam entrar e não pode. Não podia. Mas Criciúma deve ter ficado cheia também, porque Criciúma já era uma cidade grande, né? Sim, tipo, sim. Tipo Chapecó, né? Tipo Chapecó. E deve ter ficado movimentada, Que né? loucura. Não, foi uma loucura, né? Loucura.